Sejam bem-vindos a mais um podcast Humana em Movimento, com grande satisfação de trazer conteúdo de saúde de qualidade. Eu e meus sócios sempre presentes, Giovana, nutricionista, psicóloga, gestora, chefe, uma grande honra. É um prazer estar aqui de novo e compartilhando muito conhecimento. E também com meu sócio, amigo, Tiago, seja bem-vindo. Olá a todos, sempre um prazer estar aqui com vocês, falando sobre saúde. E hoje, com grande satisfação, estar aqui com um convidado especial, Jordano Alves, especialista em dor crônica, médico e também fisioterapeuta com grande experiência. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, sua experiência no tratamento da dor. Ok, Davi, grande satisfação estar aqui presente. Obrigado pelo convite, Giovana, Thiago, Davi. E espero que hoje bater um papo bem agradável, solto, a respeito desse tema tão importante que é a dor crônica e que permeia pelo menos 30% da população mundial, ou seja, é enorme a quantidade de gente que tem sofrimento e que vive essa condição de dor crônica, impactando a sua qualidade de vida. Bom, respondendo a sua pergunta, eu me formei muito jovem, com 16 anos eu entrei para a faculdade, aos 21 eu já era fisioterapeuta, graduada pela UFMG, em Minas, em Belo Horizonte. Logo na sequência fiz especialização em reabilitação ortopédica e esportiva e trabalhei muito tempo nesta área. Eu tive experiência fora do país, passei 4 anos em Portugal, montando laboratório de movimento, trabalhando com reabilitação de times profissionais lá, de basquete, futebol. Retornei ao Brasil, fiz medicina na Escola Baiana de Medicina e logo que eu terminei, queria reencontrar esses pacientes que eu atendia já há muitos anos, né? E na dúvida entre qual especialidade fazer, acabei fazendo medicina de família, o que foi ótimo, que me deu base como médico mesmo, do conhecimento clínico humano dos pacientes, que foi uma base excelente. Logo depois encontrei meus pacientes na dor crônica, fiz um estágio de 4 anos no Hospital das Clínicas, aqui em Salvador, onde eu pude realmente aprimorar a clínica de dor, aprender sobre dor crônica, tanto a parte clínica quanto a parte de intervenção, de procedimentos. Depois ainda fiz acupuntura, diversos cursos na área e hoje eu atuo exclusivamente com pacientes de dor crônica, de todas as espécies de dor crônica e pela minha formação especialmente com a dor crônica ortopédica. Porque tratador é um desafio, né? A gente tem bastante paciente, acho que é o que mais a gente tem vivenciado, e é um grande desafio. É um desafio e que precisa de um cuidado multidisciplinar. Tanto que nós atendemos em conjunto a importância da nutrição, do tratamento, do manejo da saúde alimentar, da dieta do sono, Da saúde mental, saúde né? física. Então você tem muito paciente também, né, com dor crônica e que tem uma abordagem. Exatamente. A Humana, a gente tem, né, essa base. A gente pensa no paciente realmente como um todo, que a gente sabe que a dor crônica, a gente tem a ver também com a alimentação, com o estilo de vida da pessoa, com a saúde mental também, né? Então, a gente faz lá na Humane dessa forma, né, com multiprofissionais. Inclusive, nós que somos da mesma especialidade, eu e o Thiago, também temos diversos desafios em comum, né, Thiago? Uhum. Sem dúvida, é importante sempre entender que não é só o tratamento farmacológico, né? Como a gente colocou aqui, talvez a base não farmacológica seja até mais importante do que a farmacológica. Muitas vezes a gente, como médico, na formação, na faculdade, a gente aprende a prescrever, a gente quer sair prescrevendo e muitas vezes a gente esquece o básico, né? E aí, nossa visão, né? E foi uma das coisas que nos uniu, foi justamente essa vontade de fazer diferente, de entender que é necessário olhar para o paciente como um todo. Sem dúvida. E é um grande desafio, né? Você já deve ter passado por diversos desafios aí na sua trajetória e também nos novos cenários que você enfrenta atualmente. Perfeito, Davi. Satisfação atender numa clínica que tem essa visão, porque a gente sabe que não é a visão de muitos colegas, muitos profissionais, sejam médicos ou outros da área de saúde. Às vezes trabalham com uma intervenção apenas, só com a parte que ele faz, né? Não é só nutrição, não é só intervenção, não é só o medicamento, né?
Dor crônica é muito complexa. Dor crônica envolve muito para além do local original da lesão. Então, se você tem uma lesão, vamos supor, no joelho, e gerou uma dor, passou de 3 meses, já tem modificação em toda a estrutura do corpo, especialmente o sistema nervoso central. Então, se esse paciente não agir sobre todos os aspectos, ele vai diminuir muito a chance dele de melhorar. Então, a dor dele do joelho, que tem as estruturas lá, ele precisa, às vezes, de algumas infiltrações, desinflamar, mas ele precisa de ver, será que ele tem uma dor neuropática? Será que ele fez uma sensibilização central que está percebendo dor de uma forma maior do que realmente ele tem? Uhum. Então, tem que abordar. Então, os 4 pilares da vida são fundamentais: alimentação bem feita, sono, atividade física regular e saúde mental, é para todo paciente de dor crônica. Perfeito. E esse é um ponto muito importante. É entender que existem vários tipos de dor. Existe a dor neuropática, a dor nociplástica, a dor nociceptiva, que é aquela mais comum do trauma, da pancada. Seria interessante falar aí um pouquinho, né? Explicar aí pro público essa diferença. Pronto, quer perguntar? Eu falo. Pode falar, pode falar. Pode falar. Fala pra gente um pouquinho. Então, como você mesmo falou, Davi, a dor inicialmente era vista como um sinal de alerta. Você está com uma lesão numa estrutura, você tem uma recepção de dor no seu cérebro, percebeu a dor naquele local, então você vai procurar lá porque tem alguma coisa errada lá, né? E tratava-se dor com analgésico. Só que isso mudou radicalmente. Eu costumo dizer que um médico que parou de estudar em 2010, por exemplo, até 2015 e não estudou mais, ele está completamente perdido com Desatualizado. relação à dor. Completamente perdido, né? Porque hoje a gente tem basicamente reconhecido pela IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, 3 tipos de dor já, né? A gente tem a dor que todo mundo conhece, a nociceptiva, que é quando você tem uma estrutura lesada, informa os receptores de dor, sobe pelo corpo, vai até o seu cérebro e você percebe a dor tanto no local quanto em intensidade. Essa é a dor nociceptiva. Ok, bati aqui, por exemplo. Perfeito, João. Pronto, ok. Bateu, fez uma inflamação, avisou, você tem alguma coisa ali. Você tem hoje a dor neuropática, você não tem alteração na estrutura, mas o nervo que conduz a informação daquela estrutura para o seu cérebro está doente. Então, a dor é neuropática. O paciente vai ter descrição diferente da dor nociceptiva. Então, ele vai ter uma dor em choque, formigamento, pontada, agulhada, né? Vai seguir um trajeto daquele nervo. Por que é importante isso? Porque o tratamento é diferente. Sim. Você não vai tratar uma dor nociceptiva com dor neuropática, né? E a partir de 2010 e reconhecido pela IASP em 2016, chega a grande novidade que deu origem, inclusive, à subespecialidade de dor crônica, especialista em dor, que é a dor nociplástica. Não tem alteração na estrutura, não tem um problema no braço, no seu exemplo, não tem problema no nervo que conduz a informação, mas tem uma falha no processamento da informação que vem do braço. O seu HD, que é seu cérebro, ele como se teclasse o P e ele lê-se como N. Perfeito. Então acontece o fenômeno chamado de sensibilização central. O grande exemplo da dor nociplástica é a fibromialgia, onde o paciente não tem nenhuma lesão, faz todos os exames, não tem nada, no entanto ele morre de dor. Mas ela também pode estar presente, por exemplo, na dor lombar. Hoje, 70% das dores lombares são chamadas inespecíficas. A gente não encontra nenhuma estrutura na coluna que justifique aquela dor. Uhum. Muitas dessas dores lombares têm a dor nociplástica associada a ela. Ou seja, Interessante. esses pacientes precisam de trabalhar mudanças de estilo de vida para tratar aquela dor lombar. Perfeito. Ficou claro? Ficou bem interessante. Perfeito. E a gente sabe que além dessas dores, as mais comuns, existem subdivisões de cada uma delas, principalmente a dor nociplástica. Perfeito. E existem erros comuns de tratamento da dor crônica no consultório. Então, quais são esses erros que a gente vivencia tanto, né? A gente tem uma série deles. Primeira coisa é você conseguir fazer. Eu costumo dizer assim, você na frente do paciente, você tem que fazer 3 diagnósticos, né? O primeiro diagnóstico da dor é se ela é crônica ou aguda. A dor aguda, ela vai ter um componente inflamatório que a gente vai ter que tratar de uma forma diferente da dor crônica, como eu expliquei. Uma vez estabelecido isso, você tenta dar o diagnóstico neurofisiológico, que é isso que eu acabei de explicar. É uma dor nociceptiva, é uma dor neuropática, é uma dor nociplástica ou é uma dor mista? Você tem que abordar de vários aspectos, né? E terceiro diagnóstico é o nosológico, todo mundo conhece. Muito paciente chega com dor para você sem o diagnóstico correto. Não tem o diagnóstico ainda, a gente acaba tendo que investigar esse diagnóstico, né? O ideal para o clínico de dor é o paciente chegar com o diagnóstico e é uma dor que se cronificou ou não tem abordagem pelo colega especialista, ou é uma dor intratável, né?
Ou então o colega não está conseguindo reduzir a dor dele e manda para a gente abordar esse paciente de uma forma mais ampla. Então a gente ocorre erros muito grotescos. Vou te dar um exemplo. O paciente chega com uma dor cervical crônica, que você vê que a acessibilização central, tá toda a região de pescoço doendo ali tudo, não é ponto gatilho e você está infiltrando para ponto gatilho. Piora a dor do paciente, né? Você tem um paciente, por exemplo, sua especialidade de hoje deve ver isso muito, o paciente está com uma dor aguda inflamatória, o cara faz um ácido hialurônico. Por exemplo, infiltra uma terapia celular num momento do joelho que ainda não é o momento de se fazer esse momento. Ou então tratar uma dor neuropática sem uso de medicamento, que não existe. Existem medicamentos específicos quando a dor é neuropática. Então a gente pega muito colegas de cirurgião, que é só ortopedista, não tem esse expertise em dor, ele faz a cirurgia, põe analgésico para o paciente junto com o opioide e esquece que a dor do paciente pode estar vindo também de uma dor neuropática. Não usa medicamento para dor neuropática e às vezes não melhora com medicamento com analgésicos simples e anti-inflamatórios. Poderíamos citar aqui diversos, né, Davi? Mas você pode contribuir, inclusive, com alguns. Mas é fundamental esse conhecimento. Você não precisa ser um especialista em dor para entender esses parâmetros básicos para conduzir o paciente da melhor forma possível. Com certeza. E é desafiador, né? Porque você precisa explicar isso para o paciente, ele precisa entender. E tem muito paciente que não quer usar remédio. E então há um preconceito do uso de remédio. Eu recentemente tive um paciente que eu passei, por exemplo, gabapentina junto com analgésico, que é um dos tratamentos. Ou você passa um antidepressivo, como por exemplo a duloxetina, para um tratamento de uma dor, e o paciente precisa entender que faz parte de todos os guidelines de tratamento da dor crônica e que ele precisa dos remédios, né, para que a gente consiga reverter o quadro. Então esse entendimento, explicar tudo isso faz parte também do nosso atendimento, tá? E a importância de a gente estar diagnosticando de uma maneira precisa, não ignorar a dor nociplástica. Então não existe uma dor psicológica, né? Então a dor é psicológica, então não vamos tratar, não vamos passar remédio, não vamos abordar. Isso gera uma série de problemas para o paciente. Lembrando que a dor nociplástica, a própria família do paciente ignora e acha que ele está fingindo. É frescura, né? O marido acha que a mulher não quer ter relação com ele, porque quando abraça ela, não acredita, porque não dá exame nenhum, né, Davi? Exatamente. Então, assim, cabe a gente explicar. E na medicina de família, tem uma cadeira, né, uma tema que a gente estuda bastante, que é a medicina centrada no paciente, que envolve isso que você está falando. Antes de você passar essas medicações, você tem que ter uma relação médico-paciente bem estabelecida. Sim. Você tem que sentir o paciente, entender o que ele quer. Acolher, né? O que ele está disposto a fazer, porque sempre quando você senta na frente do paciente, é o seu conhecimento como médico, ele na percepção dele, e vocês têm que chegar num ponto em comum. Você não pode sentar de cima para baixo com o paciente impondo a sua, porque a literatura está assim, assado. E afinal de contas você quer intervir para melhorar ele. Se você impor alguma coisa que ele não acredita ou não quer, nem você vai conseguir seu êxito, nem ele vai melhorar. O que eu percebo muito quando isso acontece é quando você não explica também ao paciente, né? E escuta. Porque quando se torna, por exemplo, no meu atendimento, quando eu explico o porquê de que isso está acontecendo e como é que a gente pode fazer a melhor maneira ou um caminho, e a gente entra num acordo, ele vai e se torna muito mais ativo nesse processo e fica muito mais fácil, né? E entender a realidade também do paciente, né? Naquele momento, o que a gente pode fazer? Então, vamos fazer por etapa, a gente não pode fazer tudo. Então, é sempre a longitudinalidade do paciente. Exatamente. E isso que na Omânia é bacana, porque você tem essa qualidade, você tem a possibilidade de ter qualidade no atendimento. Porque às vezes a gente trabalha em clínicas, né, Thiago? O Thiago sabe disso. Tem plano de saúde, desafio, né? Um monte de gente. Às vezes a gente ali, às vezes está cheio de profissional bom, sim, mas o modelo de atendimento não ajuda você a realmente fazer uma consulta como você deveria fazer. Uhum. Então, quando você tem uma clínica, um local que você pode realmente dedicar seu tempo ao paciente e estabelecer essa relação de confiança, e, poxa, é outro nível. E você que é nutricionista, trabalha com mudança de estilo de vida, isso é fundamental, senão você não consegue. É verdade. E essa personalização do tratamento faz a diferença. E para isso você precisa ter tempo, né? De ouvir o paciente, entender todo o contexto familiar. Eu tive um paciente
que ele estava em uso crônico de duloxetina, mas tinha algumas questões, como você citou, tem a questão de alterar o libido. Sim. Então isso vai alterar a relação familiar, né, com o seu cônjuge, que estava sendo gerado emocional, era muito maior. E aí se torna até um ciclo vicioso de um raciocínio rápido. Então você está com um problema emocional, então eu vou passar duloxetina. Mudar para um fármaco que não alterasse tanto o libido, ajustar os hormônios dela com nossa equipe. Então, eu encaminhei para nossa equipe multidisciplinar. A gente tem lá a doutora Maine, tem o doutor Roberto também, que a paciente hoje ela não tem dor e a paciente está super bem, sem nenhum quadro depressivo, sem nenhuma alteração emocional, vivendo bem com a família, justamente por um ajuste de medicação, por entender todo o contexto que ela estava. E você como médico se preocupar, né, com isso. Porque você poderia dizer, eu vou pensar só na dor, né? É só o joelho. É só o né? Só uma dor, né? Só a dor. Vamos focar primeiro nisso e depois a gente pensa no outro, né? Esse é o enfoque de um médico amplo, realmente, como a gente gosta de ser, que a gente tem que intervir como médico mesmo, de verdade. E a fibromialgia é também um diagnóstico que acaba sendo pouco valorizado, menosprezado ou subdiagnosticado. Ou diagnosticado errado também. Exatamente. Então tudo vira fibromialgia, né? E quais são as estratégias assim, de tratamento, de diagnóstico? Primeiro fala um pouquinho sobre a fibromialgia, né? Primeiro, só abordando o que você falou, tem uma paciente minha, eu vou falar o milagre, não vou falar o santo, que tem um médico lá do interior dela que metade da cidade já está com diagnóstico de fibromialgia. Nossa. Porque a fibromialgia tem junto à política, ganhado alguns status de doença incapacitante. Então tem ganhado uma série de benefícios. Ele disse que tem esse colega nosso lá, que todo mundo que chega tá com fibromialgia. Mas enfim. A fibromialgia, então, ela vem ao longo dos anos, né? Pronto. Primeira coisa, fibromialgia é um diagnóstico de... A IASP não gosta que fala isso, mas é um diagnóstico de exclusão. Você tem que excluir várias patologias que dão sintomas parecidos. E existem várias que dão. Síndrome da fadiga crônica, doenças reumatológicas, alergias alimentares e várias outras condições podem simular a fibromialgia. Então, como é que surgiu a fibromialgia? A fibromialgia surgiu no Colégio Americano de Reumatologia. Como é que foi feito? Chegava vários pacientes com sintomas que não se achava diagnóstico. Tinha dor difusa, sentia fadiga, tinha déficit cognitivo, mas fazia os exames, não tinha nada. E aí o Colégio Americano de Reumatologia falou assim, opa, tá muito esquisito isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos esses pacientes que estão sem diagnóstico, que tem esse monte de sintomas, vamos juntar aqui e vamos elencar quais são os sintomas mais comuns. Então eles elencam os sintomas mais comuns e colocam esse conjunto de sintomas e fala, quem tiver esses sintomas aqui, e dor difusa, fadiga, etc., e não tiver um diagnóstico, a gente vai chamar como uma síndrome chamada fibromialgia. Certo. Então, o diagnóstico surge para poder dar nome para um conjunto de sintomas sem uma causa sabida, né? Então surge aí. No início tinha uns pontos, 18 pontos no corpo que você palpava, se 11 doesse você dava o diagnóstico. Hoje saiu o diagnóstico mudou de 2010 para um novo diagnóstico do ano 2000, de 1990 para os anos 2000. E hoje o diagnóstico é simples, assim, é bem mais simples. Você tem que ter dor difusa nos 4 quadrantes. Você pode colorir, não tem necessariamente ser 18 ou 11 pontos, etc. Associado aos sintomas cognitivos. Os principais que mais aparecem são fadiga, rigidez matinal e déficits cognitivos, mas você pode ter uma série de outras coisas associadas. Por exemplo, 40% dos pacientes fibromialgicos têm depressão ou ansiedade, né? É muito comum o síndrome do intestino irritado associado, dores orofaciais por disfunção da TM e outras condições que levam esse paciente a fazer o diagnóstico de fibromialgia. Lembrando que tem que ser excluída sempre as outras causas de doença. Não é incomum eu pegar pacientes, na hora que eu mando fazer o rastreio reumatológico, tá lá espondilite anquilosante, uma dermatomiosite, uma doença reumatológica. E o paciente sem tratar. Querendo tratar a dor, que é aquilo que eu estava dizendo, tratar a dor não.
Então, atualmente, esse é o diagnóstico, é assim que se faz o diagnóstico de fibromialgia. A fibromialgia, ela é, portanto, hoje aceita como uma dor nociplástica, que é aquilo que eu expliquei. É uma falha do processamento das informações. Sim. Ela pode ou não estar ligada à dor miofascial. Você vai ver fibromialgico que tem dor miofascial, que você faz bloqueio, que você faz... E ela responde bem, já vai ter fibromialgico que tem uma dor nociplástica muito acentuada. Se você agredir a periferia, ela vai piorar. Então tem que ter essa sensibilidade para saber se o paciente responde ou não. E como a dor é nociplástica, e a dor nociplástica ela é uma falha de processamento do sistema nervoso central, a gente fala que o tratamento tem que ser up-down, Sim. não bottom-up. Ok? Então o foco, como o Thiago falou, deve ser as condições que melhoram o sistema nervoso central. Certo. E o que melhora sabidamente por vários estudos comprovados. Evidência nível A, atividade física regular, sono de qualidade. Lembrando, o distúrbio do sono sozinho pode simular a fibromialgia inteira. Eu já tive paciente de melhorar distúrbio do sono e melhorar completamente sintomas. Né? Saúde mental, especialmente ansiedade, depressão, preocupações excessivas e estresse. Que é que muita gente hoje vive, né? E alimentação menos inflamatória. Então, esses 4 fatores, eles devem nortear o tratamento da fibromialgia. E a gente, como médico, a gente vai intervir em muitas coisas. Então, o paciente fibromialgico, ele vai ter condições ortopédicas. E nada impede de você fazer a intervenção nele, não existe isso. Agora, tem que ser bem indicado, tem que ser com muita analgesia, né? Tem que ser explicado que a dor pode aumentar mais no início do que um paciente comum. Sim. Mas existem muitos colegas que às vezes pegam fibromialgia e falam, não, nem vou intervir, não vou fazer nada porque fibromialgia. Aí vai me dar problema, mas não. Acontece. Muita educação em dor. Esses pacientes são perdidos, eles não sabem o que eles têm. Não tem diagnóstico, não acha nada em doença, não acha nada. Então, se você educa ele e ele passa a entender o que ele tem... O que ele tem, isso é fundamental. A relação dele muda completamente com relação à doença. Né? Educação em dor, ela é fundamental. Eu não falei dela, mas ela é fundamental. Né? Acho que eu tô me perdendo, né? Falando demais, não tô não? Tá gostando da aula. Então tá bom. Educação. Vocês podem falar. Isso é verdade mesmo. É. A pessoa conviver com dor, né, diariamente, aí a gente vai, não consegue nem... Você falou o sono, interfere completamente no sono, né? E aí não tem como não tratar se não for multiprofissional. Sim. Um tratamento amplo de condições crônicas iguais a essa aí não dá para você tratar só com bloqueio venoso, aliviar a dor, remédio para fibromialgico é um tapa-buraco ali para a pessoa ficar mais ou menos. Porque, por exemplo, opioide não funcionam para dor nociplástica. A dor nociplástica, quase nenhum medicamento funciona. Você sabe qual que funciona? Olha que interessante. O tramadol, você sabe por que ele costuma funcionar? O opioide tramadol? Porque 70% da ação dele é recaptação de noradrenalina e serotonina. E a serotonina, Ou seja, ele é quase um ansiolítico. Ele tem só 30% opioide. Então, costuma funcionar e muito por conta disso. Aí a gente vai falar, vou puxar um pouquinho para já falando serotonina. A importância também de um paciente desse, a gente cuidar do intestino dele, né? Nossa. Que a produção da serotonina, a maior produção de serotonina acontece no nosso intestino. Então, se a gente está com uma desbiose, um desequilíbrio na microbiota, aquilo, o triptofano, que seria convertido em serotonina, vai para outra via, que é a via inflamatória. Então, aí piora, com certeza, essa questão do paciente, né? E não só a serotonina, se eu não me engano, também o órgão do sono, né? Olha, eu vou te dizer, hoje o intestino eu falo que é, assim, tudo que você pensar tem lá no intestino. Inclusive, todas as doenças, a maioria, né, autoimunes e essas questões todas tá muito ligada hoje no intestino. A gente sabe que tem um iníciozinho lá. Pesquisas, né, Sim, muito. É a segunda maior concentração de neurônios do corpo, só perde pro cérebro, né? Eu acho que no cérebro. O nosso no cérebro. Quem acredita no criacionismo ou quem acredita na evolução, tanto faz, não ia colocar tanto neurônio ali se fosse simplesmente um órgão para excretar, né? Então, realmente, eu acho que isso é uma vertente que cada vez mais a gente vai ter que debruçar sobre ela e entender mais. Concordo plenamente com você. Então, para a gente conseguir fazer um tratamento específico, personalizado, a gente precisa destrinchar bastante esse diagnóstico, né? Fechar um diagnóstico, mais uma vez, personalizado. E a dor, ela passa por um processo de
neuroplasticidade até se tornar uma doença, né? Que a gente considera como uma doença dor crônica. Não é como uma dor ortopédica comum, né? Que merece uma atenção mais especial. Perfeito. Por essa transformação, esse hiperestímulo neuronal, que pode ser primeiro periférico, a gente chama de sensibilização periférica, e depois uma Se sensibilização persistir, leva, então, essa dor crônica como doença numa sensibilização central. é isso. E as estratégias de tratamento. A gente tem uma série de estratégias mais inovadoras hoje. A gente fala muito em canabidiol, Sim, né, o tratamento com alimentação, com todos os suplementos que a gente tem ali focados também em melhorar essa desbiose. E estratégias mais simples são aquelas não farmacológicas, como você falou, né? é. Mas você tem ali uma preferência hoje, um foco de estudo ou de introdução na sua prática clínica de algo inovador que você tem percebido que tem evoluído melhor ou não, Com relação à fibromialgia especificamente, ou dor crônica. ó, para ser bem sincero, eu não negocio com um paciente que não está disposto a fazer atividade física. Essa, para mim, é realmente Fundamental. fundamental. Não abre mão, né? A grande questão, Davi, o segredo é você conseguir fazer um fibromialgico de fazer atividade física. Que eu chamo de paradoxo da fibromialgia. Você tem que fazer exercício porque é o que mais tem evidência, no entanto, causa dor no paciente quando ela faz. Então, esse paradoxo, até fez um vídeo pro meu Instagram há pouco tempo sobre isso, que é o quê? Você tem que ter profissionais que entendam de dor crônica, não é só o médico. Se o fisioterapeuta não entender de dor crônica, ele vai começar a massagear a pessoa lá, vai aumentar a dor. Entendeu? O profissional de educação física vai meter peso lá, ela vai piorar a dor, não vai conseguir. Se essa paciente, o primeiro ano dela não é para ganhar massa muscular, não é nada disso. O primeiro ano dela é para ela adaptar o corpo dela à atividade física. Então ela tem que começar de uma forma ridícula. E ela tem que estar orientada à educação em dor. Porque quando ela sabe e planeja, ela começa a desenvolver aquele planejamento, ela sabe que no início dela é para ser ridículo mesmo. É só depois de 6 meses, 1 ano praticando, é que o corpo dela está aceitando ela colocar carga e aí ela consegue dar a alavanca. Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, existem algumas novidades e o canabidiol, vou falar sobre ele também, eu acho uma ótima arma, mas a atividade física por fibromialgia é fundamental para dor crônica. E a base da pirâmide, né, do tratamento. Interessante, Davi, é o seguinte, que todo mundo enxerga a atividade física como ganho de força muscular. O ganho de força muscular é um dos 15 a 20 já benefícios enumerados pela atividade física regular. E uma delas aumenta a recaptação de noradrenalina e serotonina. Então é por isso que existe um fenômeno chamado hipoalgesia induzida pela atividade física. Não é incomum, paciente com dor crônica, assim, doutor, quando eu estou fazendo exercício não dói. E eu melhoro minha dor no final do exercício. Escuta muito isso no dia a dia. Eu com dor de cabeça. Isso. Essa melhora com dor de cabeça, né? Então não é enxaqueca, né? Enxaqueca piora com dor física. Deve ser tensional só dor de cabeça. Então o paciente melhora na hora do exercício, logo depois, e se você repete, você consegue melhora de moderada a longo prazo. Então, existem absolutamente todos os estudos com todas as dores crônicas que você coloca exercício regular, você tem melhora. Não importa qual exercício, importa mais a rotina do exercício, entendeu? Então, existe estudo, por exemplo, paciente com osteoartrite de joelho que quase não tem ADM de movimento, mas põe um pezinho lá e trabalha só a ADMzinha, amplitude que você não tem dor. 3 vezes por semana ele melhora a dor. E você pode medir força, secção transversa, tá com a mesma secção transversa que não aumentou força. Só o movimento, né? Só Movimento. Ele tem benefícios na dor crônica porque ele ativa o sistema nervoso central. Então o exercício ele é fundamental na periferia, na atividade central. Então se você pudesse falar assim, escolha uma coisa para melhorar para o seu paciente, eu escolheria garantir para ele atividade física. Primeiro passo, né? Primeiro passo. Saúde mental é fundamental. Tá diretamente ligado a essa percepção de dor, ansiedade. E hoje a gente vive num mundo, né? É o tempo inteiro, né? A gente conectado, internet, WhatsApp, Instagram, não sei o que, tudo imediato. Então acho que isso vai nos criando sempre essa... Você encontra as pessoas que perguntam como é que você tá? Tô na correria. É isso. Não sei, que não falha. Tem que ele fale. Não.
E o celular tirou muita higiene do sono, que você falou. Então vai pra cama com o celular, aquele luz ali o tempo todo ali e vai dormir. Então a gente tá tendo muito distúrbio disso aí. E o canabidiol. O canabidiol, todos os estudos exclusivos para dor não funcionam. Alguns estudos mostram, e é o que eu acredito, e na minha prática clínica eu percebo, o paciente que tem um transtorno mental comum, a ansiedade, o sono ruim por conta da ansiedade, que você usa o canabidiol, você melhora isso. E automaticamente, como é um dos fatores que melhora a dor crônica, você melhora a dor crônica do paciente. Então eu acho que o canabidiol, acho que tem muito estudo para vir, eu acho que ele vai ainda aprimorar muita coisa, mas nesse aspecto, quando o paciente tem uma dor crônica associada a um transtorno mental comum, eu acho que o canabidiol é uma ótima ferramenta, né? uma ótima ferramenta. E Você não não tem quase nenhuma contraindicação, né? É. Sim, não tem efeito colateral, A muito gente poderia colocar ele numa classe ali de um fitoterápico, né? Pela baixa Isso. incidência de efeitos adversos, sabidamente natural, Isso aí. apesar de ser um extrato, né? Então, faz parte do arsenal terapêutico que a gente tem estudado cada vez mais, novos trabalhos têm surgido, mostrado cada vez mais resultados consistentes que a gente possa de fato afirmar que ele funciona, mas é uma opção e é uma opção que tem se mostrado cada vez mais importante. Você tem experiência também, né, Thiago? Você tem utilizado? Canabidiol, eu utilizo também, não muito na minha prática clínica, mas alguns pacientes, né, que a gente já passou por algumas tentativas, falhas, erros, eu acho que pode ser uma ferramenta e, né, eu já também concordo com o Jordano em relação a essa questão da ansiedade, do sono, eu acho que ele ajuda muito, os pacientes relatam muito isso. Então, em alguns perfis de paciente, eu acho que pode ser uma ferramenta, eu acho que todo médico tem que conhecer mais sobre o canabidiol, existe ainda um preconceito, isso está sendo quebrado tanto do ponto de vista para os médicos quanto para os pacientes, né? Acho que as redes sociais também têm trazido isso muito à tona, desmistificando isso aí, eu acho que é importante. Então, e as evidências científicas estão vindo, né? Eu acho que quanto mais artigo, mais publicação, a gente vai ter mais embasamento para utilizar de uma maneira mais O que eu escuto das minhas pacientes assertiva, né? de uma idade mais avançada é que, ô doutor, já não tô na idade para ficar doidona, mas escuto bastante. Pensar, não é verdade, não vai acontecer. Não é fácil. Quando o paciente vem com preconceito, eu tenho sempre uma arma. Eu falo assim: você sabia que veneno de jararaca é remédio para reduzir a pressão? Aí a pessoa, jararaca, você sabia? O captopril é veneno de jararaca. Aí o paciente fala assim, mesmo? Pois é, a diferença entre veneno e remédio é só dose. Exatamente. Então, se eu te falasse que veneno de cobra reduz a pressão e terapia, você acreditaria? Pois é, isso que acontece. Então, a mesma coisa é o canabidiol. É verdade. Titulado, você titulou, você separa todas as substâncias, coloca na dose certa, na condição certa, remédio. Exatamente. Então a gente chegou no consenso de que o mais importante é evitar a cronificação da dor. A gente tentar ao máximo intervir no momento certo, evitando que ela se torne uma doença. Perfeito. E para isso a gente tem várias estratégias não medicamentosas que são a mais importantes, digamos, a base da pirâmide ali. A gente sempre vai começar por esse caminho. As medicações específicas, baseadas em guidelines, nas opções terapêuticas que a gente tem com maior evidência. Também a gente tem os procedimentos de intervenção em dor que hoje fazem parte de todas as escadas ali do tratamento da dor, né? Ela entrou ali em todas as escadas exatamente para evitar que essa dor se cronifique naqueles pacientes que estão tendo dores persistentes, vários tratamentos convencionais, o que a gente já tentou. Perfeito. E aí a gente da Almond faz esse trabalho, né? A gente faz um trabalho de entender o organismo do paciente, a dificuldade que ele tem de usar alguns remédios, ele tem ali a opção nutricional, melhorando a dieta alimentar, perdendo peso também, que faz parte dessa desinflamação sistêmica, né? Ou a meta-inflamação, você combater a meta-inflamação com a perda de peso. Mas existem tecnologias também que têm surgido, a gente lá na Humana utiliza a onda de choque, que hoje tem se consolidado, laser, campo eletromagnético, que ajuda a diminuir essa sensibilização periférica e os procedimentos de dor, de intervenção em dor. Você tem muita experiência também. Davi, interessante você colocar isso, porque do mesmo jeito que a sensibilização central ocorre porque o cérebro é bombardeado por dor, o tratamento é o oposto.
Quanto mais você consegue tirar a dor do seu paciente durante a semana, maior a chance da neuroplasticidade ocorrer ao contrário. E essa dor crônica se resolveu melhor, se atenuar. Então, por isso que a gente faz bloqueios seriados. As pessoas às vezes não entendem. O que adianta você fazer um bloqueio aqui, melhora a dor, daí amanhã tá com dor de novo? Não, pô. Você faz um bloqueio, se a pessoa fica ali 3, 4 dias com dor reduzida na semana que vem. Ela tinha dor 7 dias, agora ela tá aliviado 4 e 3 tem dor. Então esse paciente, ele tá colocando-se em condição de reduzir a dor dele e dessensibilizar a dor crônica dele. E aí entra os procedimentos, né? Porque antigamente você fazia só um corticóide no joelho, reduzia a dor ali um tempo. Hoje você, com terapia celular, igual a gente faz lá na Humane, a gente consegue pôr um paciente com dor reduzida de um processo nociceptivo que tem causa, ou seja, você tem que intervir lá mesmo, não tem que ficar, nesse caso da dor nociceptiva, um joelho com artrose, uma situação articular, você tem que intervir lá, porque a dor nociceptiva é diferente. E hoje os recursos nos permitem colocar pacientes meses e meses, anos, com dor reduzida. Né? Então, assim, isso é fundamental, porque isso aumenta a chance de regredir essa sensibilização. É o que eu costumo falar para o paciente quando, né, a gente lança a mão dessas intervenções, dos tratamentos com as tecnologias, que a gente é uma maneira da gente ter de quebrar esse ciclo de dor, ele vem. Então você interrompe um pouco esse ciclo e dá oportunidade para ele de engajar na atividade física, de melhorar. Sabe, essa aqui é a janela de oportunidade que a gente está te dando para você conseguir sair dessa condição. Ele sempre pergunta, doutor, isso vai durar quanto tempo? Eu falo, vai depender. Vai depender justamente da gente conseguir colocar em prática toda essa outra parte, né? Se você conseguir engajar, melhorar sua alimentação, começar a fazer uma atividade física, a chance da sua dor retornar, ela é muito menor. Por mais que você tenha uma artrose avançada e tudo, a gente pode manter isso sob controle. Durante quantos anos essa artrose veio se desenvolvendo? Não apareceu do dia para a noite. Às vezes você está com essa artrose há 15, 20 anos, ela só foi começar a ter sintomas nos últimos 2 anos. Então você pode tornar essa artrose novamente assintomática. E isso depende justamente de quebrar esse ciclo e fazer essa modificação, né, que é extremamente importante. Perfeito. Eu esqueci só de falar da minha experiência com exercício físico. Que sempre que a gente fala que precisa, e antes de orientar, porque não é só pedir para fazer exercício físico. A gente precisa criar o contexto, facilitar que ele seja feito, explicar os motivos, a real necessidade, os benefícios que ele vai trazer, mas como quebrar aquela fase inicial. Isso. De dor inicial para depois vir o efeito analgésico. Perfeito. E a maioria fala, doutor, como é que eu vou fazer exercício se eu tenho dor? Então você precisa explicar que ele vai passar por essa fase inicial, mas também existem vários exercícios que podem ser feitos por paciente com dor articular. Então, se eu tenho dor no joelho, obviamente eu não vou pedir para ele para fazer no primeiro dia cadeira extensora, agachamento, pular, correr, subir escada. Então a gente vai moderar, vai testar, fazer aqueles exercícios que são possíveis com a perna esticada, todo mundo vai poder fazer. Abdução, uma bicicleta sentada. Mesmo os membros superiores. Abdominal, exatamente. E aí, a gente sabe que a dor precisa, acho que é consenso, precisa de uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Quais aqueles profissionais você enxerga que precisa fazer parte desse grupo de tratamento de dor crônica? Tá. Antes de falar quais, eu vou falar uma coisa assim, porque eu vou falar que eu estive nos 2 lugares. Eu estive como fisioterapeuta, hoje eu estou como médico. Então eu tenho a visão de lá para cá e de cá para lá, né? Eu vivi as 2 coisas. Há uma certa... O Brasil é medicalocêntrico. O médico tem uma figura no Brasil que pegou uma importância muito maior que certos países desenvolvidos. E a gente desaprendeu... Por isso você quis ser médico? Não. Não? Depois eu explico essa situação. Foi uma circunstância. Nunca pensei em fazer medicina, até o momento que eu fiz. Mas enfim. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque há uma desvalorização dos outros profissionais não médicos. Tipo, o médico eu procuro aquele ali que ele é ótimo. Mas o nutricionista eu vou em qualquer um. O fisioterapeuta eu vou pelo que o meu plano tá pagando aqui para ver lá. E vai naquela clínica que tem 50 pessoas para um fisioterapeuta, 4 estagiários, com tudo protocolado. Perfeito. Você sabe por que ele melhora? Porque a evolução natural da doença melhorou. Porque se dependesse de intervenção do fisioterapeuta, não melhorava.
Então, antes de falar quais profissionais, eu queria deixar claro aqui que como é importante você ter profissionais das outras áreas de qualidade para trabalhar com você, né? E isso é uma coisa que a gente lá no Almani faz questão de trazer profissionais que realmente vão agregar e vão trabalhar com qualidade, com conhecimento, porque a gente sabe que faz toda a diferença. Então, basicamente, dos 4 pilares da dor crônica, a gente precisa de um bom fisioterapeuta, a gente precisa de uma psicóloga de preferência que tenha como especialidade terapia cognitivo-comportamental, Adoro. que é a que tem Que a mais gente vê evidência. e muito rápido, né? Você vê que Rápido. é muito rápido a evolução. E é uma linha Impressionante. que eu acho bacana porque ela traz o paciente a se participar do tratamento, sabe? Porque Isso. precisa muito disso do paciente. O paciente precisa ser ativo. A minha Se ele formação não- em terapia cognitiva, que eu sou É? psicóloga também. Pronto. A nutricionista, né? E seria bom se tivesse, mas nem sempre tem, mas seria bom se tivesse, num segundo momento, um educador físico que entendesse disso também. Perfeito. Para a transição da fisioterapia para a Perfeito. educação física. Inclusive, já teve alguns educadores físicos aqui, já tem esse planejamento também. E a educação física faz parte da nossa indicação, né, também. Sim, a gente tem alguns profissionais de referência, né? Que a gente Sempre confia e indica. E aí, para finalizar, qual a mensagem você deixaria para aquele paciente que sofre de dor crônica, mas já perdeu a esperança de melhorar? Entendi. Bom, o que eu posso dizer para paciente que tem dor crônica e já batalhou aqui, batalhou ali e não resolveu? A maioria desses pacientes fez tratamentos únicos. Ou fez só infiltração, ou fez só bloqueio venoso, ou só está tomando medicamento. Nunca... Às vezes esse paciente está todo recortado. Ele foi no reumato, ele foi no clínico de dor, ele foi no ortopedista, ele foi no fisioterapeuta, ele foi no nutricionista. Só que esses profissionais não conversam a mesma língua. E eu já disse que dor crônica, o profissional tem que entender de dor crônica, senão ele começa a fazer coisas que não tem nada a ver, né? Nutricionista mesmo, eu fico bravo quando vem com aquelas dietinhas mantendo alimentos inflamatórios que não bate. Ou então vai na nutricionista, ou então vai num psicólogo do plano que tem uma linha que não tem validação na ciência. E que são 15 minutos. E o fisioterapeuta fica fazendo aquelas manobras lá e piorando. Quer dizer, não adianta. Um vai nadando contra o outro. Sim. Então, assim, o que eu recomendo é procure um profissional que tenha uma visão ampla, porque não dá para tratar dor crônica com visão de especialista, ultra especialista em alguma coisa. O seu médico tem que ter visão ampla. Ele pode ser especialista em alguma coisa, mas ele tem que ter uma visão ampla, tá entendendo? Porque você tem um cirurgião de joelho que só faz cirurgia de joelho, mas você tem um cirurgião de joelho com especialidade de dor crônica, com abordagem ampla, como você, Thiago, por exemplo. Né? Então, procure profissionais que tenham visão ampla. Procurando esse profissional que tem visão ampla, procure profissionais que tenham outros profissionais para trabalhar junto e que trabalhem em conjunto para resolver sua dor. Porque quanto mais você abordar as questões que estão interferindo na sua vida, maior vai ser a sua chance de melhora e de ter uma qualidade de vida maior. Perfeito. Perfeito, é isso aí. E minha chefa, sócia, palavras finais. Não, isso tudo que ele está falando, você com certeza você vai encontrar aqui na Almani, porque a nossa ideia foi justamente essa, olhar você que está aí como um todo. Então, levando em consideração corpo, mente, alma, porque para a gente é isso que importa. Esse é a pessoa que a gente quer cuidar, né? Do geral. Sem dúvida. Thiago? Honra. Eu achei o bate-papo bem esclarecedor aí, um tema muito complexo, mas que Jordano soube falar de maneira brilhante. Eu acho que todo mundo aí, o leigo, também ficou bem elucidativo, né? Conseguiu, com certeza, Perfeito. esclarecer muita coisa. Parabéns. Obrigado. E Sem dúvida. E nós acreditamos no tratamento da dor, tratamento multidisciplinar, que ele precisa ser efetivo porque ele deve ser personalizado e o cuidado centralizado no paciente. Acompanhe os próximos episódios, deixe seu comentário, curta, nos siga, teremos o maior prazer em responder todas as perguntas e estar sempre trazendo conteúdos de qualidade para o seu benefício. Até os próximos episódios. Até.